Oi gente, tudo bem? E dando continuidade à nossa série de marmitas, para você que ainda não sabe, esse mês de janeiro foi inteiro apenas de marmitas para a semana. Eu fiz marmita vegetariana, marmita prática e hoje eu vou fazer uma marmita low carb. Não precisa ficar aflito que eu ainda vou fazer receitas de marmita aqui no canal. Eu só quis dar um foco maior a esse mês de janeiro por ser início do ano. E aí as energias estão renovadas, as pessoas querem melhorar a alimentação, então foi uma ajuda que eu quis dar para você, mas eu vou continuar fazendo receitas de marmita sim. E como eu havia falado, hoje a marmita é low carb e eu vou usar o salmão. A primeira coisa que nós vamos fazer é temperar esse salmão aqui, tá? Como que eu vou temperar ele? Eu vou colocar um pouco de mostarda Dijon, aqui tem um equivalente a 3 colheres de sopa. Aqui eu tenho bastante salmão, geralmente ele é servido assim em posta ou a posta inteira. Só que como eu vou fazer para uma marmita, às vezes não cabe muito bem dentro da marmita, eu cortei essas postas ao meio. Então eu só peguei, cortei o salmão e depois cortei ele ao meio, para ficar mais fácil de acomodar na marmita mesmo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar a mostarda Dijon e aí eu vou dispor aqui em cima desse salmão. Disposto aqui, eu não preciso mexer agora, porque eu vou mexer com as minhas mãos, a sua mão precisa estar bem limpa, lavada, tá? Agora eu vou vir com um suco de meio limão, esse limão era bem grande, ó, então a quantidade que tem aqui é bastante. E vou jogar em cima, vou regar todo esse salmão. O que nós estamos fazendo aqui é um marinado. Esse marinado ajuda a agregar sabor à proteína, pode ser qualquer tipo de proteína. Também ajuda a quebrar melhor essas moléculas de proteína, então melhora a digestibilidade. Então isso aqui é um pré-preparo para a gente começar a fazer efetivamente o salmão. Eu vou também temperar com pimenta, que eu vou usar pimenta do reino, poderia ser qualquer uma de sua preferência. Um pouco de sal, e aí aqui vai a gosto, eu vou colocar só um pouquinho. E um pouquinho de alho, tá? É importante você espalhar em todo ele. Agora, com minha mão limpa, eu vou até tirar o anel, eu vou mexer aqui nesse salmão para ele agregar todos os sabores. Mexido aqui, ó, ele vai ficar assim. Essa preparação eu posso deixar na geladeira de um dia para o outro. O limão vai acabar cozinhando um pouco esse salmão. Então o salmão ele é bem rosado, bem salmão mesmo, cor meio alaranjada. E então esse limão ele vai deixar uma cor mais branca. É normal, também é um tipo de cocção. Quando a gente vai fazer um ceviche ou um tartar, a gente pode utilizar, né, esse tipo de cocção, que é a cocção com o ácido, com o limão. Agora eu vou reservar, então você poderia levar na geladeira, colocar um plástico filme aqui e deixar de um dia para o outro, não tem problema. Hoje eu vou usar imediatamente, então eu vou deixar ele aqui enquanto eu preparo a outra receita que também vai no forno. Para fazer a nossa receita, eu cortei alguns legumes, essa é uma receita low carb. Então aqui eu tenho vagem, aqui eu tenho equivalente a 1 xícara de vagem, eu posso colocar aqui. Pimentão, aqui eu tenho apenas um pimentão, tá? Verde, poderia ser amarelo, poderia ser vermelho, qualquer tipo. É importante você tirar aquela película branca de dentro, porque ela dá má digestão, né? Eu já ensinei aqui num vídeo de marmitas a você tirar ela, é bem simples. Vou colocar um pouco de abobrinha. Aqui o corte é da sua preferência, do tamanho que você quiser. Só é importante você pensar que todos esses legumes estão indo juntos ao forno. Eu não posso ter uma discrepância muito grande entre tamanho. Ou seja, eu não posso ter uma berinjela muito grande enquanto eu tenho uma vagem pequenininha. Porque uma vai cozinhar, né, vai assar no forno mais rápida do que a outra. Então é importante você manter um tamanho mais ou menos padrão, porém você pode mudar o corte. Pode ser julienne, pode ser em brunoise, pode ser meia-lua, pode ser rondelli, tanto faz. Só é importante você manter um padrão de tamanho, tá? E não de corte. E aqui eu tenho a berinjela, aqui eu deixei ela na água para ela não escurecer. Eu vou escorrer essa água e vou colocar ela aqui. Agora eu venho com a berinjela e coloco aqui junto a esses legumes.
colocado. Vou colocar agora também tomate. O tomate eu sempre corto ele ao meio em qualquer preparação que eu vou fazer, se vai no forno, se vai no prato, independente do que seja, eu sempre corto ele ao meio, porque se você servir ele ou colocar na marmita ele fechadinho, pode ser que tenha alguma larvinha dentro e aí você só vai descobrir na hora de comer e isso é um pouco chato. Então o tomate tem que sempre estar cortado ao meio. Feito isso, agora eu vou colocar um pouco de cebola, tá? Pode ser cebola cortada no formato que você quiser. Eu vou colocar o equivalente a 1 xícara. Como essa travessa tá ficando pequena, tem bastante ingrediente aqui, eu vou dividir ela em duas. Então eu vou colocar metade em uma, metade em outra travessa. Dividido aqui em duas, agora eu vou temperar. E aí eu vou temperar com o tempero que eu quiser. Eu vou colocar um pouco de pimenta, que é a pimenta do reino. Pode ser qualquer uma de sua preferência. Vou colocar um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal, um pouquinho de cominho, um pouquinho de noz moscada, é só um pouquinho, porque a noz moscada tem um gosto bem forte. E um pouquinho de óleo de coco, tá? Foi até bom ter dividido em duas, porque eu vou fazer metade com óleo de coco e metade com azeite. Então você vai regar ele inteiro assim, ó. Agora eu mexo bem. Os nossos legumes estão prontos, então lembrando, aqui eu fiz metade com óleo de coco e metade com azeite. Eu vou levar ao forno, o forno está pré-aquecido. Sempre em qualquer receita o forno tem que estar pré-aquecido. E também vou levar o salmão junto. Esse marinado de salmão eu poderia deixar na geladeira de um dia para o outro, como eu havia falado. E posso levar ele diretamente na frigideira, uma saltese. Colocar um pouco de azeite, óleo de coco e esquentar e grelhar ele de um lado e do outro. Assim é mais prático porque já está pronto. Onde você fez o marinado, você já vai levar ao forno. Mas eu também costumo consumi-lo feito em uma saltese, que eu acho que fica com um sabor bem legal. Então agora é só levar as duas preparações ao forno e depois eu falo o tempo que ficou. Os legumes vai ficar mais ou menos 40 minutos e o salmão vai ficar entre 30 minutos por aí. Queria dizer que hoje eu estou utilizando, né, o turbante, o batom e o óculos, que no último vídeo eu não utilizei. E aí algumas pessoas comentaram porque eu esqueci completamente, mas ó, tô de volta exatamente do jeito que eu sempre apareço aqui, tá? Então agora é só levar ao forno. Esse raminho aqui de alecrim, você pode colocar ele em cima do salmão ou em cima dos seus legumes, porque ele vai soltar um aroma bem agradável na casa, também vai dar aroma a essa preparação. Então eu vou colocar em cima de alguns dos legumes que eu tenho lá no forno e vou deixar para ele soltando o aroma. Você pode fazer isso em qualquer preparação, mas aí depois você retira isso e não utiliza. Enquanto os nossos legumes e o nosso salmão está no forno, eu vou fazer o nosso espinafre. Então eu vou vir aqui em uma saltese, uma frigideira, vou colocar um pouco de azeite e vou refogar a cebola. Essa cebola está cortada em julienne, né, que é tipo uma meia-lua, e aí eu vou refogar ela toda até ela ficar transparente. Aqui tem o equivalente a 2 cebolas. Refogada aqui a cebola, agora eu vou colocar um pouquinho de alho, mais ou menos meia colher de chá e vou refogar por mais uns 30 segundos. Refogada a cebola e o alho, agora eu vou vir com espinafre. Esse espinafre eu comprei ele já higienizado. Ele tem uns talinhos, mas eu não retiro. O que é que eu faço? Eu pego ele assim inteiro e aí eu vou quebrando o talo mesmo, porque eu não vou jogar isso fora. E vou colocando aqui e vou continuar refogando até ele murchar um pouco. Quando ele murchar, eu posso vir com um pouquinho de sal e pimenta, tá? E finalizar ele. Eu vou colocar bem pouco. A pimenta, agora eu vou usar a pimenta calabresa para dar uma corzinha vermelha, bem pouquinho. Murchou totalmente aqui, então agora eu vou reservar essa preparação e vou esperar as nossas outras preparações, que são o salmão e os legumes que estão no forno, ficarem prontos para a gente montar a nossa marmita. O que é que eu costumo fazer muito com esse tipo de preparação? É só uma dica se você quiser fazer outra coisa. Eu costumo refogar esse espinafre e aí vir com o ovo batido e jogar aqui em cima. Daí vai virar tipo um omeletão e aí eu vou ter um pouco de fibra também, né, que é do espinafre, vou ter um pouco de verde, de vegetais aqui para essa preparação, que poderia ser perfeitamente um jantar rápido, só era colocar uns tomatinhos, poderia colocar um cogumelo Paris e aí um jantar rápido para você sair do habitual.
ou quando você está enjoado de comer comida mesmo, isso aqui seria algo interessante. As nossas preparações ficaram prontas, o salmão ficou por 35 minutos no forno e esses legumes ficaram por 50 minutos no forno, tá? Tá um cheiro aqui muito bom do óleo de coco, porque ele solta um pouco do aroma, fica muito bom. Eu gosto bastante de utilizar óleo de coco em preparações ao forno, né? Um bolo, ou aqui, por exemplo. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando os tipos de óleo, qual que é melhor para você utilizar. Agora eu vou porcionar aqui nessas nossas marmitinhas. Muita gente me pergunta desses utensílios, que são marmitas de plástico que eu compro em casa de embalagem comum. Eles vão ao congelador e eles vão ao micro-ondas também. Ele é BPA free, mas continua tendo algumas toxinas, né? Algumas substâncias químicas que são tóxicas, na verdade. Porém, como eu falei no vídeo de marmitas, um anterior a esse, é melhor você consumir num plástico desse, uma alimentação que você preparou em casa, do que você ficar pensando, eu tenho que consumir em potes de vidro. Seria interessante consumir em potes de vidro, que também vai para o congelador, só não pode levar, colocar até em cima, senão ele pode estourar. E também vai ao micro-ondas, mas se você não tem, se você acha mais prático levar aqui, porque tem uma diferença de peso, né, na mochila, na marmita, então leva aqui, mas faz a alimentação em casa ao invés de comer um fast food. No meu dia a dia eu utilizo os dois, mas eu não esquento aqui. Então se eu colocar aqui esses ingredientes, eu vou esquentar no prato. Eu vou vir no prato, colocar meu conteúdo dessa marmita e vou esquentar no prato, porque eu prefiro. Então agora a gente vai porcionar. Então eu vou colocar 2 colheres dessa de arroz, ou 3 aqui no cantinho desses legumes. Vou colocar 3, tá? Em todos eles. Depois eu vou vir com o nosso salmão. E aí vou colocar o equivalente a uma posta, né? Que lembra que eu parti ela no meio. Então, ó, 2 pedacinhos aqui de salmão. E por fim eu vou colocar esse espinafre que nós refogamos aqui só na cebola e no alho. E a nossa marmita tá pronta. Eu vou fazer isso em todos eles. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou tirar as fotos para vocês verem como ficou. E eu quero falar que você pode levar ao congelador. Você pode congelar isso, mas primeiro, você não vai tampar. Se você tampar, vai ficar saindo vapor aqui e aí vai continuar cozinhando. Então você vai levar à geladeira assim, do jeito que tá aqui. Coloquei na geladeira, depois de meia hora mais ou menos eu vou levar ao congelador e aí sim eu tampo, tá? É interessante você não deixar aqui em temperatura ambiente e esperar que ele esfrie, porque pode ter uma contaminação por bactéria. Então leva assim na geladeira. A geladeira não vai estragar, tá? Ela vai trabalhar mais, mas ela não vai estragar por isso, ela só vai trabalhar um pouco mais. E aí, para descongelar, você pode levar ao micro-ondas ou você pode tirar do congelador e deixar embaixo aqui na geladeira e aí deixar ele descongelar naturalmente. Depois você coloca no prato e consome, que é assim que eu faço porque eu almoço em casa. Mas se eu fosse levar marmita, eu levaria a marmita assim e comeria aqui mesmo, esquentaria aqui mesmo, porque é melhor você ter uma alimentação caseira em uma Tupperware dessa, né, um utensílio desse de plástico, do que você não ter uma alimentação saudável. Agora eu vou tirar as fotos para vocês verem como ficou. Um grande beijo, até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e se inscreve no meu Instagram também. Um grande beijo!